Olá, Aparecida de Goiânia. Aqui quem vos fala é o seu secretário de saúde. Obrigado pela oportunidade de ser o seu secretário. Saúde é assunto sério. E na composição agora da mesa temos o convidado, gestor de unidade de saúde aqui do nosso município, Tiago Monteiro. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Que alegria recebê-lo aqui juntamente com o Dr. Roberto, do Hospital São Silvestre. Você que é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de ter contato profissional antes dessa aproximação em Aparecida de Goiânia, agora bem mais próximo, por ser o braço direito aí do Roberto no Hospital São Silvestre, e vai falar um pouquinho sobre os fluxos das cirurgias. As cirurgias estão demorando muito. Como que está essa situação para a gente trazer transparência para a população de Aparecida de Goiânia? Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, doutor Bruno. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Eu queria agradecer pelas palavras. Realmente, a gente teve um contato profissional anteriormente e foi muito gratificante, né, essa troca. Eu estou chegando agora, né, do Hospital São Silvestre para trabalhar com o Dr. Roberto. Nós dois estamos descendo junto na rodoviária. Exatamente. E agora eu estou me inteirando, né, de todas essas questões relacionadas à saúde de Aparecida, mas já tenho uma longa bagagem, né, principalmente aqui em Goiânia, já há quase 10 anos aqui na cidade. Eu sou paulista. Sou formado em administração hospitalar e já agora estou vindo... Piqui? Já gosta de piqui ou não? Não, isso ainda não, doutor, isso ainda não. E estou chegando agora para compor, né, com o doutor Roberto, a administração do Hospital São Silvestre, para a gente fazer uma gestão diferente. Já que saúde é um assunto sério, a gente vai tratar com a maior seriedade, né, essa nova gestão, esse movimento novo. Tiago, compartilha conosco aqui da mesa, com os telespectadores, quais as principais dificuldades, né, ali do Hospital São Silvestre. Falo em Hospital São Silvestre para refletir assim, uma parcela dos atendimentos, né? Nós temos outras unidades, claro, mas fala um pouquinho desse gargalo das cirurgias, esse gargalo aí das internações. Eu acredito que o Hospital São Silvestre vai refletir isso muito bem. Hoje eu tenho já observado que a gente tem um gargalo fundamental que é relacionado a tempo, né? É o tempo de chegada e até de saída desse paciente do hospital. A gente tem a possibilidade de resolver muitas questões de maneira muito mais rápida, mas ainda existe certa burocracia em determinados tipos de atendimento. Nós vivemos, né, atualmente nessa era mais digital, então a gente recebe as informações muito mais rápido. E isso, às vezes, tem facilitado muito o atendimento. Mas eu ainda enfrento problemas graves com relação à entrada e saída de paciente. Existem ainda pacientes em que existe uma certa demora para esse paciente chegar até a minha porta, né? Existe uma certa demora para que a gente possa efetivamente colocar esse paciente para dentro do hospital. Dentro do hospital, obviamente, que uma vez assistido, uma vez acolhido, na verdade, a gente tem a possibilidade de usar de diversas formas para poder atender esse paciente, essa demanda o mais rápido possível e restabelecer dentro do possível aquilo que ele foi buscar, né, a necessidade dele dentro do hospital. Mas eu acho que o maior problema que a gente enfrenta na saúde ainda é um pouco da comunicação e da vontade de todos os setores efetivamente fazerem com que esse paciente seja informado de maneira corretamente ao município, o município tenha clareza do que esse paciente precisa e a unidade ou todos os postos de atendimento desse paciente também sejam comunicados a tempo e a hora, para que assim a gente consiga receber e tratar esse paciente de acordo com a necessidade dele. Isso é um impacto grande que a gente tem. Isso vai impactar diretamente na eficiência e na eficácia desse processo de acolhimento desse paciente. Eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente tem enfrentado no hospital. Temos tentado diminuir o tempo de
entrada e saída desse paciente. Tempo de internação, né? Exatamente, tempo de internação, giro de leito, isso é extremamente importante, porque ele vai refletir basicamente em fazer bem, né, com muita eficácia, né, tentando restabelecer a saúde do paciente, mas de maneira eficiente. A gente não pode perder uma fala, inclusive, que já até hoje mesmo ouvi, que a saúde ela não tem preço, mas ela tem custo. Sim. Então, tanto para um hospital particular quanto para a saúde pública, a gente tem que pensar que quanto mais esse paciente ele roda dentro do hospital, mais eficiente e eficaz a gente tem que se tornar. O objetivo é esse, é fazer bem fazer bem de modo a fazer com que os recursos que a gente usa sejam muito bem utilizados e economizados. Você ponderou aí muito bem. Eu vejo, mais uma vez, falando aí da atenção primária, né? E independente também, na atenção secundária, a importância de fazer o pedido do exame de modo correto. Sim. Então, às vezes, a clínica do paciente, o colega, ele tem que ter esse cuidado, esse respeito com o dinheiro público, né? Porque saúde não tem preço, mas medicina tem custo. Então, nós começamos com exames mais baratos, né? Vamos falar aí dos exames laboratoriais, que vai sinalizar muitas situações, né? Um hemograma, ele te traz muitas respostas, uma infecção, uma anemia. Com certeza, assim, é um ponto que você fala, e eu falo isso muito para os meus alunos, né? Como residência médica e também como, né, preceptor de internato e faculdade também, eu sempre falo isso em relação do custo, né? Eu tive várias aulas sobre isso e como a medicina está caminhando assim, só para pedir exames, né? Eu vou resolver o problema do médico, assim, não resolve o problema do doente. E esse custo, ele é muito alto. Você vai, por exemplo, não, eu tô com um paciente com sintomas de apendicite lá numa UPA. Aí eu falo isso, que chega o paciente para mim com assim e vem com os exames que não tem por que eu pedir naquela urgência. Parece que vai pedindo assim, ó, igual você falou. Isso custa o município. E acaba que atrapalha também o paciente a chegar num certo diagnóstico. Às vezes o paciente chega com a cefaleia, que também ela tem que ser um pouco mais investigada, mas não tem uma outra associação clínica, apenas ali praticamente a cefaleia, mas ele está conseguindo falar normal, ele não perdeu a força dos membros, ele não está claudicando, ele está com a marcha normal, sem estar comprometida. E às vezes o colega pega e solicita lá uma TC de crânio. Sim. Né, para esse paciente que chegou ali, que talvez uma analgesia poderia resolver, uma avaliação do pico pressórico ali, talvez uma diminuição aí da pressão, né, um medicamento aí para resolver esse quadro de pico pressórico, às vezes poderia contribuir para aliviar essa cefaleia do paciente. E eu tenho a informação dos colegas da regulação que 60% dos exames solicitados, como por exemplo, TC de crânio, vem sem alterações. Vem sem alterações. Exatamente. Sabe, 60% dos exames solicitados sem alteração. Então, isso gera também um gasto, gera e a animosidade do paciente, né? Um problema na regulação, porque o fluxo, né, fica comprometido. Então, a orientação dos médicos da rede é que tenha mais critério também na solicitação de exames. Nós não estamos regrando exame aqui não, viu? Por isso que é importante bater, Bruno, assim, na parte dos protocolos. Eu acho que isso é importante. A gente colocar protocolos, que são protocolos internacionais. Tudo que a gente faz, né, de atendimento não vem da nossa cabeça, alguma coisa. São protocolos feitos que são atendidos aqui no Brasil, são atendidos aqui no Japão e em qualquer lugar do mundo, assim, nos Estados Unidos. E é bater nisso mesmo, assim, eu acho que como compromisso, né, do senhor, assim, nessas unidades, a gente bateu no compromisso de protocolo, porque existe o protocolo. Exato. Por que a gente pede uma tomografia? Não é qualquer um que pede. E bater nesses protocolos de atendimento, né, que já existem, que já são feitos. Claro que salva um pouco. Doutor Timóteo, em muitos hospitais da rede particular, você tem que justificar o porquê que você está pedindo aquele exame. Porque senão aquele exame não é liberado. Como nós temos o SUS aí, né, que é a mãe de todo mundo,
Então, às vezes, a maioria das vezes também, Sim. com respeito aos colegas, mas solicitando um volume grande de exames sem critério. E acaba... isso gera uma polêmica muito grande, porque começa a fazer com que saia na mídia, saia entre os colegas de gestão ou os colegas médicos, acaba dizendo o seguinte, a fila está gigantesca. Tem uma fila de 300 pessoas para fazer determinado exame. Mas quando você vai pegar no detalhe, se a gente for avaliar de verdade, esses 300 que estão na fila, talvez eles sejam apenas 30, se bem avaliados. Então, o Dr. Timóteo pontuou muito bem, as principais acreditadoras mundiais, as mais importantes, elas trabalham especificamente em cima de protocolos, que vão desde a assistência até a coxia do hospital, né? A administração, aquele lugar em que ninguém vê. Nesse lugar que ninguém vê, também tem que ter protocolo. Então, quando o doutor fala de protocolos da assistência, a gente realmente está fazendo com que o trabalho seja linear, desde a ponta até o final, que é o paciente internado, o paciente no centro cirúrgico. Então, é fundamental, doutor, que a gente estabeleça um protocolo de atendimento visando objetivar o atendimento. E até eu acho que é interessante o protocolo, até do objetivo, se a gente não pensar só em custo, para não se perder esse paciente. Porque isso não é uma coisa, eu falo de experiência de São Paulo e até aqui, é o paciente que ele se perde no meio desse caminho. Por isso que às vezes o paciente fica esperando por muito tempo e se perdeu no caminho um papel, se perdeu alguma coisa, porque aquele fluxo, né, um fluxograma do protocolo foi quebrado. E aí se perde tudo, né? Tanto na parte médica, na parte técnica de atendimento do paciente, também como na parte de total gestão. Então esses protocolos não é só o atendimento, igual o Thiago falou muito bem, é de uma ponta a outra. E aí não se perde nada. Quando você tem um protocolo bem efetuado, não vai perder, por exemplo, a questão das cirurgias, das filas. Esse paciente é um protocolo de cirurgia, ele vai da ponta lá do atendimento até lá, e esse paciente ele vai ser linear. Ele não vai ter um desvio que atrasou isso quando há necessidade. Então isso é muito importante, para não se perder nada nesse caminho, inclusive para agilizar o atendimento para quem precisa. Né? Porque igual ele falou, assim, às vezes fica 300, mas o cara lá da ponta é o cara que mais tem necessidade. Exatamente. Exatamente. E aí, esse protocolo tem que ser simples. Até a população pode entender o que está acontecendo com ela. Hoje a gente tem realmente pacientes que reclamam demais, porque eles dizem o seguinte, olha, eu fiz o que foi orientado, mas até agora nada aconteceu. Né? Então, a gente não tem uma clareza, a população não tem uma clareza dos processos de trabalho, né, do atendimento em saúde, seja do sistema único, seja do sistema privado. O importante na criação de um protocolo básico de atendimento é que, para o gestor, para o executante e para o paciente, para a população, eles tenham clareza do que está acontecendo no atendimento. Isso é fundamental. Né? Isso acaba economizando muita coisa. Existe um trade-off, né, na saúde, que é a briga entre a eficiência e a eficácia. Muitos escolhem um deles e abrem mão do outro. Eu deixo a eficiência e busco pela eficácia, né, que é fazer bem o atendimento ao paciente, ou eu escolho a eficiência, que é fazer mais barato, é fazer uma grande quantidade por um custo menor, né, e o que eu tenho visto nesses muitos hospitais que eu já passei é que a grande maioria escolhe efetivamente a eficiência. A gente quer fazer muito mais barato. Não pode ser desse jeito. A gente tem que efetivamente... Saúde é coisa séria, né? A gente tem que trazer esse paciente para perto, através de um protocolo básico e compreensível. Não existe medicina barata, né? E fazer, exatamente, a eficiência e a eficácia caminharem juntas. Isso é gestão. E é possível. É possível. É possível. Acho que a gente... na experiência que eu já tive com isso, como diretor técnico no interior de São Paulo, é possível. Tive boas oportunidades de ter ótimos gestores como o Thiago, ver ele falando assim, eu falo, poxa, falta muito isso, né? Principalmente na parte pública, assim, e falta... Nossa, ganhou um time de peso aqui com o Thiago. E essa experiência, e é verdade, é possível. Quando a gente coloca eficiência e eficácia juntos, você fala, poxa, dá para fazer tudo. E muito bem feito. Porque, igual você estava falando, existe um desperdício de dinheiro em várias coisas que às vezes são desnecessárias. Exato. E quando você junta tudo isso,
vai muito. E faz bastante e dá para atender todo mundo. Eu acho que o Thiago, dele falando assim, eu fiquei, poxa... O Thiago realmente é diferenciado e existem situações aí, e ele ponderou muito bem a dificuldade da população de entender isso tudo, né? E esse é o principal motivo que estamos aqui, batendo esse papo entre amigos, em pessoas que estão conosco, né? Eu não estou sozinho, eu tenho um time de profissionais extremamente qualificados que vão nos resguardar em toda estrutura, em toda a cadeia da saúde. Ao longo dos nossos trabalhos eu vou apresentando para vocês, isso aqui é nosso start, e o motivo principal é apresentar isso para a população, que a população possa entender também que saúde saúde é extremamente importante, mas medicina tem caro. o seu custo. Medicina é caro, não existe medicina barata. E, ao mesmo tempo, orientar também, a gente conversando, os colegas. O doutor Roberto passou uma situação aí que, às vezes, a população pode entender assim, teve uma dor de cabeça, vamos para o hospital, vamos pedir uma tomografia. O doutor Roberto falou. Então, doutor, detalhe um pouco mais isso, para quem está nos ouvindo, não ficar somente com esse medo aí, né? Fala um pouquinho aí, mais uma vez, o senhor já tinha ponderado, mas dos outros sintomas, que às vezes somente a dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia, ela não é suficiente para aterrorizar. Então, existe aí uma outra clínica dos pacientes, né, que o doutor falou aí do desvio de rima, que seria a boca ficar torta, né? A perda das forças, né? Dos membros inferiores, superiores. Então, a questão da fala, né? Que ela fala desconexa, com a língua ali meio mole. Então, aí sim deveria procurar, né, doutor? Como é que é? Destrinche isso aí um pouco mais. Tá. Eu vou falar disso. Antes disso, eu tenho uma gratidão por ter... Eu digo que o Thiago foi um achado, né? É verdade. Porque ele é um... Nem vamos trazer mais aqui não, porque senão o povo... vai começar. Mas o Thiago, ele veio, quando nós assumimos a gestão do São Silvestre, alguns podem perguntar por que o São Silvestre? O São Silvestre é o hospital que abraça a causa do SUS. Nossos atendimentos, cerca de 70% são do SUS. E é praticamente o único hospital que ainda permaneceu com essa bandeira, né? Ou seja, é um hospital que... Pioneiro em Aparecida. É um pioneiro, é o hospital mais antigo de Aparecida, com cerca de 40 anos de existência. E desde o início, ele sempre esteve junto do SUS, trabalhando com o SUS. Um dos fundadores era um superintendente do Ministério da Saúde, do antigo INAMPS, né? E todos os outros que foram sucedendo foi mantendo essa linha essa filosofia de trabalho, atendendo as pessoas mais carentes e necessitadas, né? E vislumbramos um novo tempo, mudanças. E nada com pessoas jovens como vocês, né? Gestores, Thiago, com a experiência que tem, com certeza vamos modernizar, né? Por exemplo, nós já estamos realizando cirurgia de coluna, de hérnia, com o doente interna de manhã e vai embora à tarde por vídeo, né? Então, esse avanço tecnológico vem contribuindo para nós reduzirmos a internação, reduzir a hospitalização, reduzir complicações, dando uma qualidade melhor de resultado e um atendimento mais rápido. E sabemos que é uma vontade, uma necessidade, até pela demanda, né, no sistema SUS, de que nós solucionemos os problemas de saúde de uma forma mais rápida e eficiente, né? Então, o hospital faz parte, integra essa bandeira do SUS,
Já temos a parte de ensino e vamos ampliar ainda mais, né, com novas parcerias com as faculdades de medicina, podendo estar contribuindo na formação de médicos e contribuindo... Gerando pesquisa também, né? E também contribuindo aí com o progresso da ciência. Voltando à questão do atendimento, a dor de cabeça, não é qualquer dor de cabeça que tem os protocolos, como o doutor disse. A dor de cabeça que tem, por exemplo, algum sintoma adicional, por exemplo, a dor na nuca rígida, que está com alteração de consciência, fala confusa, esquecimento, essa sim, não há dúvida que deve-se realizar uma tomografia de imediato. Mas aquela dor mais branda, né, que 80% das dores de cabeça são as cefaleias, as dores primárias que a gente chama, que não tem causa nenhuma, ou é uma enxaqueca ou é uma dor comum, 80%. Né? Essa dor ela melhora com analgésico comum em casa ou chegando no hospital, uma medicação ali que se faça de imediato. Então é preciso que o médico que esteja no atendimento, nas unidades básicas, faça um exame, verifique a pressão, se a pressão não está muito alta. Às vezes a dor é por causa de uma crise hipertensiva, por exemplo. Né? Às vezes um momento de ansiedade, a pessoa expressa uma tensão, uma angústia, né? Então... Uma síndrome do jaleco branco poderia também, doutor? Com certeza. Hoje nós estamos vivendo uma época, os jovens estão numa situação de muita ansiedade, né? As mudanças têm ocorrido muito rápidas, né? Pelo esse mundo digital que nós estamos vivendo, a internet. Então, os jovens, às vezes, não estão suportando a pressão do dia a dia, as mudanças, os desafios, né? Não estão preparados para novos desafios. Então, eles manifestam algum sintoma, entre eles o principal, a dor de cabeça, né? E faz um analgésico, um tranquilizante, daí a pouco a dor vai embora e não sente mais nada. Então, assim, a dor de cabeça é realmente um sintoma importante, mas a gravidade é um percentual pequeno, né? De 10% a 20% no máximo, né? Que às vezes tem uma preocupação maior. É importante, e é importante a população entender isso, porque como médico, né, você como médico de pronto-socorro também, que a própria população chega pedindo o exame, e é importante que a gente explique. Eu sempre brinco com os alunos que falam a gente do protocolo de Kyoto, né, Kyoto resolva, né, mas não, a gente tem que gastar um pouco de tempo e explicar para o paciente a necessidade ou não do exame, né? O exame é radiação, né? Por exemplo, às vezes chega criança que às vezes tem uma queda, mas está mantendo um Glasgow de 15, ficou na dúvida se bateu a cabeça ou não, né? O Glasgow que é a escala que a gente avalia do paciente, né? Do estado vigil de consciência do paciente. Então, assim, às vezes não tem necessidade, a criancinha está agitada, mas assim, aquela preocupação, e às vezes para o médico que está ali, às vezes fala assim, não, vamos fazer. E às vezes tem necessidade, às vezes gaste muito mais tempo, um pouquinho de tempo ali, que seja 5 minutos, explicando a importância do exame ou não do exame, do que sair tacando exame para todo mundo, né? Então, acho que... Porque hoje em dia a facilidade da informação, né? E a gente tem o problema do Dr. Google, né? E a gente vê casos e casos, assim, e a gente entender isso na medicina, que é um caso, assim. A gente sempre chega, assim, eu falo isso de pronto-socorro, que fala assim, não, mas um primo do meu irmão, do não sei quem, aconteceu isso e teve que... Não, tá, mas é um caso específico. Tomou tal remédio e resolveu. Isso. E tomou, assim, são casos específicos. E na medicina, assim, a gente não pode individualizar, assim, né, todo mundo, colocar um caso para todo mundo, né? Exato. Então, isso é importante. E é importante nós como os profissionais mesmo da área, né, explicar e gastar. Gastar mesmo, eu falo, gastar um pouco de medicina para o paciente entender, porque eu falo isso que meu pai não é médico, não tem ninguém na minha família médico, e às vezes ele chega mesmo, né? Eu falo que meu pai é o tiozão do WhatsApp, um beijo pro meu pai. E aí chega um monte de informações que a gente tem que explicar, e eu prefiro gastar mais tempo, né, numa mesa de
de almoço e tudo mais com meu pai e gastar tempo ali para poder explicar para ele poder entender ou não. Porque às vezes chega, eu preciso fazer isso, quer fazer um monte de exame, que não sei o que. Eu falo, não, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos explicar. Porque eu acho que é a melhor maneira de fazer medicina. E a gente passa a ser efetivo, a gente tem que pensar num todo também. Não dá para pensar só em, né, em uma coisa individual. Certo. Cada paciente ele vai apresentar a sua individualidade, né? A sua peculiaridade. Então é o que diferencia a medicina aí da engenharia, das ciências exatas, porque às vezes aquele paciente ele procura a unidade de saúde, igual o doutor Timóteo falou, e às vezes a dipirona não resolve a questão da analgesia, né? Não serve como analgésico, porque às vezes ele já tem uma alergia àquele medicamento. Então, cada caso é um caso, né? Às vezes o paciente ele tem a mesma hipótese diagnóstica, mas vai desenrolar numa situação muito diferente. Lembrando também que nas unidades de pronto-socorro, nós tratamos e procuramos avaliar os sintomas. Nós não preocupamos muito com o diagnóstico. Então, tá com dor, tira a dor, tá com febre, tira a febre, tá com vômito, tá vomitando, tá com vômito, né? Tá com a pressão alta, vamos fazer uma medicação para baixar a pressão. Então, nós não preocupamos com o diagnóstico, não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é tratar os sintomas ali. E se exacerbar demais os sintomas, se forem sintomas que encaixar nos protocolos aí de determinadas doenças, de determinadas comorbidades, aí cabe a gente encaminhar para o colega especialista para dar continuidade. Daí também a importância dos nossos colegas e colaboradores da regulação. Exato. A regulação do município trabalha muito bem. Hoje eu tive a oportunidade de ir lá no ProReg, conhecer essa estrutura, né? Um abraço aí para o Tiago, para o Arivan. É uma estrutura aí que controla as internações, né? Faz a oportunização de vagas. Essa logística, né? Essa dinâmica toda das unidades de saúde, que também é um pessoal extremamente importante nessa engrenagem da saúde. Não é isso, Thiago? Exatamente. Eu brinco que, na verdade, eu brinco não, todo mundo sabe que o hospital e o aeroporto são as empresas mais complexas de se administrar, né? Quando a gente passa pela bancada da administração, lá ainda na faculdade, o que mais se fala é a respeito disso. E quando a gente pensa na regulação, a gente pensa, né, nesse complexo como praticamente os controladores de voo. São eles que demandam para a gente, né? A direção. São eles que colocam, né, a ponta com o início do processo, né? O início do processo com a ponta. Eu acho que isso é fundamental. Eles têm um trabalho espetacular. Eles realmente determinam a logística do atendimento e muitas vezes eu gostaria de estar até um pouco mais próximo da regulação e em alguns lugares que eu já trabalhei, eu já estive quase dentro do setor, mas é um setor que não dorme. Ele não pode dormir. Ele não pode dormir, ele tem que estar atento 24 horas do dia para poder trazer aquele paciente mais necessitado para onde a gente pode cuidar. Então, realmente, a regulação é de extrema importância. Lembrando também da dificuldade. Nós sabemos aí que todo mundo é o amor de alguém, mas como eu falei no início, nós temos aí 2.000 cartões SUS. Milhões. 2 milhões de cartões SUS no município. 2 milhões de cartões SUS no município. Uma população de 600 mil habitantes. Então, o que acontece? Existe também a logística, né? Eu não posso mandar esse paciente para atenção terciária se ele não tiver o leito lá, o espaço reservado para ele. Esse leito significa dizer que aquele paciente, ao chegar naquela unidade, ele vai ter uma estabilização, uma monitorização ali, né? Ele vai ter um espaço físico, né? Vai ter ali um oxigênio, ele vai estar sendo monitorado, porque às vezes a população arruma uma vaga, e às vezes
não conseguimos oportunizar essa vaga, porque nós temos aí um volume também grande de pacientes. Exatamente. Né? E esse é o nosso maior desafio, por isso que nós conversamos aqui de tempo de internação, né? Conversamos aí de critérios, né, para a internação, conversamos aí da importância da conversa com o time da regulação para ver essa questão de ofertar essa vaga com maior velocidade. Então, é um assunto assim complexo. Bastante. Sim. Bastante. Só para lembrar da situação, secretário, os municípios goianos, são 256 municípios, desses 256, cerca de 30, assim, aproximadamente, tem pactuação com Goiânia, ou seja, com a Aparecida, pactuação direta. Isso significa que o doente que está nesse município, que necessita de um atendimento de maior complexidade, ele consegue chegar mais rápido para a gente no município. Porque é uma via direta. Secretaria Municipal de lá com a Secretaria de Aparecida. Os outros municípios, a grande maioria, mais de 90%, tem que passar por Goiânia ou pela regulação estadual. Isso gera um retardo. Então, qual que seria o desafio? Era conseguir o maior número possível de pactuações diretas desses municípios com Aparecida, e não com Goiânia, que atualmente tem seus hospitais, prestam seu trabalho importante também, mas tem falhas em alguns tratamentos, tem deficiência em alguns tratamentos específicos. É um desafio, né? Eu acho que esse é o maior desafio. É conseguir fazer essa logística funcionar. A engrenagem funcionar. Vai funcionar? Acredito que sim, com gestão, né? Eficiência, igual o Dr. Bruno está planejando fazer e está se propondo a fazer. Temos uma vocação natural de atender as pessoas. Né? E eu acho que o mais importante é isso, é levar a saúde a sério. Eu acho que... E eu falo que a gente sente falta, né? Quando veio uma coisa dessa, assim, ver um time desse que você reuniu, eu falo, poxa, não, realmente isso está sendo levado a sério. Porque não é fácil, né? O Thiago bem falou, não é fácil a gente colocar toda essa logística de tamanho a população, né? De 2 milhões de cartões de SUS, Isso. mais municípios que têm pactuação, mais os nossos munícipes de Aparecida, com a engrenagem de leito, de tempo de leito, né, o tamanho de vagas que a gente tem, como é que a gente vai fazer, o tanto de patologias que a gente tem, como é que vai ser o atendimento médico, tudo isso não é fácil. Né? Eu acho que é um desafio, mas é possível. Juntando o que o Thiago falou lá do início, né? Da eficácia e da eficiência ser juntos, né? Eu acho que a gente trabalhando dessa forma é possível. Não é fácil, acho que a população tem que entender, porque a população, igual você falou, a população acha que, poxa, eu tô preciso de uma vaga, e por que não tá dando? Nossa, que responsabilidade. Não, porque alguém tá lá, alguém tá sendo tratado também, e essa vaga não tá preparada. E aí, responsabilidade também da regulação, mandar um paciente para alguma unidade que não tenha vaga. Chega lá e não tem um atendimento adequado, e é muito pior isso. Então, assim, a população entender que não é uma coisa tão simples e que parece que não, é de má vontade, né? Na verdade, não existe má vontade, é difícil essa logística mesmo para fazer isso. Então... Eu tenho um contato, como gestor, estou um pouco mais distante da assistência do que os médicos. Mas eu, como gestor, eu gosto de estar próximo do paciente, porque ele é meu principal termômetro. Então, eu gosto que o paciente tenha meu telefone, que ele tenha a possibilidade de falar comigo em algum momento. E durante muito tempo, inclusive até isso continua e vai continuar agora que eu entrei no Hospital São Silvestre, eu recebo ligação direta do paciente e muitas vezes esse paciente é SUS, ou ele é o paciente, ou ele está pedindo por alguém, familiar, algum amigo, alguém que é importante para a vida dele. Ele diz assim, Thiago, eu sei que você trabalha com SUS, puxa o meu paciente. E aí eu faço questão de perder 10, 20 minutos, o tempo necessário para poder explicar para esse paciente qual que é o processo de atendimento que o Sistema Único de Saúde ele
precisa ser cumprido. Explico a importância da regulação, explico a importância da gente não abrir uma vaga de maneira indiscriminada ou sem as condições mínimas. Né? Eu não posso colocar esse paciente em risco. E muitas vezes eu ouvi do paciente lá do outro lado, não, mas ele já está em risco aqui. Não, mas a gente não pode tratar desse jeito. A gente precisa... Então, eu gosto muito de falar com o paciente no sentido de explicar qual é o processo de atendimento e como eu posso ajudar. Muitas vezes a gente tem como ajudar. Muitas vezes a gente consegue ajudar. Mas é importante que o paciente saiba esse processo de atendimento. E realmente é muita gente. É muita gente. Agora, assim, a gente, às vezes, no dia a gente recebe 3, 4, 5. Eu já cheguei a receber 10 ligações de pacientes. Tô com meu familiar na UPA, ainda não saiu. Você consegue ajudar? A primeira coisa, minha primeira ajuda é tentar tranquilizar esse paciente e tentar explicar para ele qual que é o processo que o SUS ele percorre. Mas o que a gente realmente não pode é tratar de maneira indiscriminada um leito dentro de um hospital. Então, quando a regulação ela fala, vou te mandar um leito, um paciente que está chegando, a unidade já está preparada, a gente já tem suporte para esse paciente, como o Dr. Bruno falou, eu vou pegar esse paciente, eu vou acolher ele para mim. Então, realmente é um desafio muito grande, fazer com que toda essa engrenagem, ela rode de maneira a que peça a peça se comunique. Bem difícil. Então é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, apresentando para a população de Aparecida de Goiânia que nós não estamos sozinhos, que nós temos um time de peso para estar junto aí nessa missão de continuar com essa engrenagem muito bem da saúde de Aparecida de Goiânia. Ao longo dos meses aí eu vou apresentando esses companheiros que estão junto aí nessa missão, né, que nós deixamos de ser herói, né? A pandemia passou, nós deixamos de ser herói, mas são os heróis realmente da saúde que estão ali contribuindo diretamente para a entrega do serviço. E obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse momento como secretário, e a palavra colocada é gratidão, tá? Por unirmos essas forças aí na entrega de uma saúde de qualidade para o município, principalmente de Aparecida de Goiânia. Meu muito obrigado, viu, Tiago? Dr. Roberto, meu muito obrigado. Dr. Timóteo, o meu muito obrigado. E Dr. André, nosso oftalmologista, também, o nosso muito obrigado. Com muita gratidão e felicidade, né, que nós podemos estar aqui, né, falando de saúde, principalmente aí com essa vontade, essa energia do nosso novo secretário, Dr. Bruno, uma pessoa competente, uma pessoa que veio para somar, e nós se comprometemos para ser uma parte integrante e vamos unir força nesse sentido. Com certeza, vamos melhorar muito a saúde do nosso município. Muito obrigado. Doutor, eu quero agradecer. Na verdade, você falou que a palavra é gratidão, eu vou falar que aqui desse lado é reciprocidade. Existe uma gratidão imensa por esse momento, e principalmente pelo seu olhar, né, na área da saúde, que é um olhar carente, né? Na verdade, é uma área carente e precisa realmente de um olhar como o seu, né, cuidadoso e preocupado com empatia, a gestão, né? com a assistência e com todo o processo. Eu que agradeço, muito obrigado e conta com a gente. Eu só tenho que agradecer também, né? Acho que essa gratidão, acho que tem um prazer, né, estar com um time desse aqui. E eu acho que o Thiago falou, assim, é uma gratidão imensa perceber que existe gente que gosta de paciente, que gosta de gente, né? E ver você, assim, me deu essa esperança de que realmente existe e que tem gente que quer fazer, né? Então, obrigado mesmo por estar, né, ter me chamado para participar desse momento. E pode ter certeza, assim, a gente tem certeza que vai dar certo. Porque realmente esse olhar é diferenciado.
não é só um olhar técnico, mas um olhar, né, igual eu falou, de empatia, um olhar de gestão, um olhar de querer fazer. Que o que a gente sente falta, acho que a população tá com falta disso, de ver gente que quer fazer, né, gente que gosta de doente, gente que gosta do paciente, né, gente que gosta de gente, né, e isso a gente, né, eu acho que na conversa que a gente tem, a gente vê isso muito fácil em você. Então, gratidão mesmo, e vai dar certo, porque saúde assunto sério. É assunto sério. A partir do momento que você não entende a dor do outro, que você não é capaz de entender a dor do outro, aí o problema já é com você. Quem não entende a dor do outro, quem não se coloca no lugar do outro, aí o paciente é você. É você que está com problema de entender a necessidade do próximo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de ser o seu secretário. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.